judiciais, constituídas na forma e com atribuições definidas no regime interno ou no ato de que resultar a sua criação. 1 grau em cada comissão, será assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara Municipal. 2 graus às comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência cabe: 1. Oferecer parecer sobre projetos de lei, projetos de resolução, projetos de decreto legislativo e outros expedientes, quando solicitados. 2. Realizar audiências públicas com entidades legalmente constituídas. 3. Convocar secretários municipais, presidente ou diretor de empresa, autarquia ou fundação pública para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixa de pessoa física ou jurídica contra atos ou omissões das autoridades públicas. 5. Solicitar depoimento de autoridade constituída ou de qualquer cidadão. 6. Apreciar programas de obras e planos públicos e sobre eles emitir pareceres. 7. Acompanhar junto à Prefeitura Municipal a elaboração da proposta orçamentária, bem como a sua posterior execução. Artigo 43. As comissões especiais são: 1. Comissões parlamentares de inquérito. 2. Comissões solenes ou de representação. 3. Comissões processantes. 4. Comissões de estudo. 1 grau As comissões solenes ou de representação serão constituídas por tempo determinado, através de ato do presidente da Câmara Municipal. 2 graus As comissões de estudo serão constituídas por tempo determinado e tratarão de matéria de natureza político-administrativa de interesse do município. Artigo 44. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criados pela Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Parágrafo único. Os membros das comissões parlamentares de inquérito, no interesse da investigação, poderão, em conjunto ou isoladamente: 1. Proceder vistorias e levantamentos nas repartições públicas municipais da administração direta, autarquias e fundações, onde terão assegurado livre ingresso e permanência, podendo convocar pessoas a depor. 2. Requisitar dos responsáveis pela guarda e conservação dos documentos a sua apresentação e prestação de esclarecimentos necessários. 3. Fazerem-se presentes onde se fizer necessário, realizando os atos que lhes competirem. 4. Solicitar ao plenário a prorrogação de prazo. Artigo 45. Entidades representativas da comunidade poderão encaminhar, por escrito, ao presidente da Câmara Municipal, sugestões acerca de proposições que se encontrem em estudos nas comissões. Parágrafo único. O presidente da Câmara Municipal encaminhará as sugestões ao presidente da respectiva comissão, a quem caberá deferir ou indeferir a implementação do opinativo nos seus trabalhos. Texto alterado pela emenda à LOM nº 19/2011, publicada no DOM número 1428, de 25 de novembro de 2011, artigo 46. As comissões encerrarão seus trabalhos com apresentação de relatório circunstanciado, que será encaminhado em 10 dias ao presidente da Câmara Municipal para que este: a. dê ciência imediata ao plenário, b. remeta, em 5 dias, cópia de inteiro teor ao prefeito, quando se tratar de fato relativo ao Poder Executivo, c. encaminhe, em 5 dias, ao Ministério Público cópia de inteiro teor, quando se tratar de comissão de inquérito e concluir pela existência de infração ou de fato apurável por iniciativa daquele órgão, d. providencie, em 5 dias, a publicação das suas conclusões, no órgão oficial do município e, sendo o caso, com a transcrição do despacho de encaminhamento ao Ministério Público. Seção X do Processo Legislativo. Artigo 47. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: 1. Emendas à Lei Orgânica Municipal. 2. Leis complementares. 3. Leis ordinárias. 4. Decretos legislativos. 5. Resoluções. Artigo 48. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada, mediante proposta: 1 de 1/3,
1/3, no mínimo, dos vereadores, 2, do prefeito municipal, 3, da população, através da subscrição de 5%, 5% do eleitorado do município. 1 grau. A proposta de emenda e de reforma à lei orgânica do município será votada em 2 turnos, com interstício de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. 2 graus. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. 3 graus. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência do estado de sítio, estado de defesa ou de intervenção no município. Artigo 49. São leis complementares, dentre outras: 1. Código Tributário Municipal. 2. Código de Obras e Edificações. 3. Código de Zoneamento, Uso e Parcelamento do Solo. 4. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 5. Código de Posturas. 6. Lei de Organização dos Servidores Públicos do Município. 7. Lei de Organização Administrativa. Parágrafo único. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Artigo 50. A iniciativa das leis cabe ao vereador, às comissões permanentes da Câmara, ao prefeito municipal e aos cidadãos. Artigo 51. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre: 1. Criação de cargos, empregos ou funções públicas, aumento de vencimentos ou vantagens dos servidores do Poder Executivo. Texto alterado pela emenda à LOM nº 19/2011, publicada no DOM número 1428, de 25 de novembro de 2011. 2. O regime jurídico dos servidores do município. 3. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Texto alterado pela emenda à LOM nº 27/2016, publicada no DOM número 1993, de 19 de dezembro de 2016. 4. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta ou indireta. Artigo 52. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa. 1 grau. Se, no caso deste artigo, a Câmara Municipal não se manifestar em até 30 dias, a proposição será incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação a qualquer outra matéria. 2 graus. O prazo disposto no parágrafo anterior não flui nos períodos de recesso da Câmara Municipal, nem se aplica aos projetos de codificação. Artigo 53. A iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, de suas administrações regionais ou de bairros dependerá de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado interessado. 1 grau. Os projetos de lei de iniciativa popular serão apresentados à Câmara Municipal, satisfeitas as seguintes exigências: assinatura do eleitor. A. Número, seção e zona eleitoral. B. Endereço do eleitor. 2 graus. Os projetos de lei de iniciativa popular poderão ser redigidos sem observância da técnica legislativa, bastando que definam a pretensão dos proponentes. 3 graus. O presidente da Câmara Municipal, preenchidas as condições de admissibilidade prevista nesta lei, não poderá negar seguimentos ao projeto, devendo encaminhá-lo às comissões competentes. 4 graus. Na apresentação do projeto, os subscritores poderão indicar até 2 representantes que farão a defesa oral do projeto perante o plenário, quando de sua discussão pelo prazo de 15 minutos. Artigo 54. Não será admitido aumento das despesas previstas nos projetos. 1. De iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvados, neste caso, os projetos de leis orçamentárias. 2. Sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. 3. De iniciativa popular. Artigo 55. É de competência exclusiva da mesa da Câmara a iniciativa das leis que disponham sobre: 1. A autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, mediante anulação parcial ou total de dotação da Câmara Municipal. 2. Fixação ou alteração da remuneração dos servidores da Câmara, na forma do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. 3. Organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Parágrafo único. Nos projetos de competência exclusiva da mesa da Câmara Municipal,
não será admitida emenda que aumente a despesa prevista, ressalvado o disposto na parte final do inciso 2º deste artigo, se assinada por 2/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Artigo 56. Aprovado o projeto de lei, o presidente da Câmara Municipal, no prazo de 10 dias úteis, enviará o texto ao prefeito que, aquiescendo, sancioná-lo-á. Primeiro decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito implicará sanção. 2 graus se o prefeito considerar o projeto em todo ou em parte inconstitucional, ilegal ou contrário a esta lei orgânica ou ao interesse do público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará os motivos do veto, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara Municipal. 3 graus o veto parcial somente abrangerá o texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. 4 graus o veto será apreciado pela Câmara Municipal em sessão plenária, dentro de 30 dias, a contar de seu recebimento, podendo ser rejeitado apenas pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio aberto. 5 graus esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. 6 graus rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito, para promulgação, no prazo de 48 horas, contados da data do seu recebimento. 7 graus se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos 1 grau e 6 graus, o presidente da Câmara Municipal a promulgá-lo-á, e se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Artigo 57. A matéria constante de projetos de lei rejeitados somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta de maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Artigo 58. A resolução destina-se a regular matéria de natureza político-administrativa da Câmara Municipal, de sua competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. Parágrafo único. As resoluções se dividirão em: A. Normativas, que deverão ser submetidas ao plenário. B. Administrativas, que serão de competência exclusiva da mesa diretora. Artigo 59. O decreto legislativo destina-se a regular matéria de competência da Câmara Municipal que produza efeitos externos, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. Artigo 60. O processo legislativo das resoluções e dos decretos legislativos far-se-á conforme o determinado no regimento interno da Câmara Municipal, observado o disposto nesta lei orgânica. Capítulo 3º. Do Poder Executivo. Seção I. Do Prefeito Municipal. Artigo 61. O poder executivo é exercido pelo prefeito, com funções políticas, executivas e administrativas. Artigo 62. O prefeito e o vice-prefeito serão eleitos simultaneamente para cada legislatura, por eleição direta, em sufrágio universal e secreto, dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício de seus direitos políticos. Artigo 63. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão solene da Câmara Municipal, ou, se esta não estiver reunida, perante a autoridade judiciária competente, ocasião em que prestarão o compromisso de defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a lei orgânica do município, observar as leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. 1 grau se até o dia 15 de janeiro, o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo devidamente comprovado e aceito pela Câmara Municipal, não tiver assumido, o cargo será declarado vago. 2 graus enquanto não ocorrer a posse do prefeito, assumirá o vice-prefeito, e na falta ou impedimento deste, o presidente da Câmara Municipal. 3 graus no ato da posse e ao término do mandato, o prefeito e o vice-prefeito farão declaração pública de seus bens, que será transcrita em livro próprio, constando em ata o seu resumo.
4 graus o vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pela legislação, auxiliará o prefeito sempre que por ele for convocado para missões especiais e substituí-lo-á nos casos de licença ou vacância do cargo. Artigo 64. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício do cargo de prefeito o presidente da Câmara Municipal. Parágrafo único. O presidente da Câmara, recusando-se, por qualquer motivo, a assumir o cargo de prefeito, renunciará à sua função de dirigente do Legislativo, ensejando a eleição de outro membro para ocupar, como presidente da Câmara, a chefia do Poder Executivo. Artigo 65. Vagos os cargos de prefeito e vice-prefeito, far-se a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. 1 grau ocorrendo a vacância nos cargos no último ano de mandato, a eleição para ambos será feita pela Câmara Municipal, 30 dias depois de aberta a última vaga, na forma da lei. 2 graus em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Seção 2ª. Das proibições. Artigo 66. O prefeito e o vice-prefeito não poderão, desde a posse, sob pena de perda de mandato: 1. Firmar ou manter contrato com o município ou com suas autarquias, empresas públicas, fundações ou empresas concessionárias de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. 2. Aceitar ou exercer cargo, emprego ou função remunerada, inclusive os de que seja ad nutum nas entidades referidas no inciso anterior, ressalvada a posse em virtude de concurso público, aplicando-se, nesta hipótese, o contido no artigo 38 da Constituição Federal. 3. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 4. Patrocinar causas em que sejam interessadas as entidades mencionadas no inciso I deste artigo. 5. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato celebrado com o município ou nela exerçam função remunerada. E 6. Fixar residência fora do município. Parágrafo único. O prefeito será julgado pela prática de crime de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça do Estado. Artigo 67. São infrações de natureza político-administrativa do prefeito municipal as previstas em lei federal. Parágrafo único. O prefeito será julgado pela prática de infrações político-administrativas perante a Câmara Municipal. Artigo 68. Será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo de prefeito quando ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral. 2. Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara Municipal, no prazo de 15 dias. 3. Infringir as normas dos arts. 66 e 67 desta lei orgânica. 4. Perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Parágrafo único. A renúncia ao mandato de prefeito e vice-prefeito será feita em documento assinado pelo próprio renunciante, reconhecida a firma e dirigida à Câmara Municipal. Seção 3ª da licença do prefeito. Artigo 69. O prefeito poderá licenciar-se, quando impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de doença devidamente comprovada. Parágrafo único. No caso deste artigo, o prefeito licenciado fará jus à sua remuneração integral. Seção 4ª das atribuições do prefeito. Artigo 70. Ao prefeito compete dar cumprimento às deliberações da Câmara Municipal, dirigir e defender os interesses do município, adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas e de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias. Artigo 71. Compete privativamente ao prefeito: 1. Exercer a direção superior da administração pública municipal, auxiliado pelos secretários municipais, presidentes ou diretores de autarquia, empresa pública e fundações. 2. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. 3. Sancionar, vetar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal e expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. 4. Enviar à Câmara Municipal projeto de lei do Plano Plurianual, projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual do município previstos nesta lei, nos termos do artigo 165, 9º, da Constituição Federal. 5.
Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei. 6. Representar o município em juízo e fora dele. 7. Remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do município e solicitando as providências que julgar necessárias. 8. Prestar anualmente à Câmara Municipal, dentro do prazo legal, as contas referentes ao exercício anterior. 9. Prover e extinguir cargos, empregos e funções públicas municipais, na forma da lei. 10. Decretar desapropriação de bens, quando comprovada a utilidade pública, a necessidade e interesse social, nos termos da lei. 11. Celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesses do município. 12. Prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 dias, as informações solicitadas, podendo o prazo ser prorrogado, a pedido, face à complexidade da matéria ou à dificuldade de obtenção dos dados solicitados. 13. Publicar, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatórios resumidos da execução orçamentária. 14. Entregar à Câmara Municipal, no prazo legal, os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias. 15. Solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento de seus atos. 16. Decretar calamidade pública, quando ocorrerem fatos que a justifiquem. 17. Convocar extraordinariamente a Câmara, nos termos desta lei orgânica. 18. Fixar as tarifas dos serviços públicos concedidos e permitidos, bem como daqueles explorados pelo próprio município, conforme critérios estabelecidos na legislação municipal. 19. Dar denominação a prédios próprios municipais, obedecida à legislação específica. 20. Superintender a arrecadação dos tributos, tarifas e preços, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e os pagamentos, dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos autorizados pela Câmara Municipal. 21. Aplicar as multas previstas na legislação e nos contratos ou convênios, bem como relevá-las, quando impostas irregularmente. 22. Decidir sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidas. 23. Transferir temporária ou definitivamente a sede da Prefeitura. 24. Nomear e exonerar secretários municipais, presidentes ou diretores de empresa pública, autarquias e fundações do município. 25. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. 26. Permitir, conceder ou autorizar o uso de bens municipais, por prazo determinado, nos termos constantes no artigo 20 caput, e incisos V e 7 desta lei orgânica. 27. Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros, na forma da lei. 28. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei. 29. Fazer publicar os atos oficiais. 30. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara Municipal. 31. Aprovar projetos de edificação e loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos. 32. Contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante prévia autorização da Câmara Municipal. 33. Providenciar sobre a administração dos bens do município e sua alienação, na forma da lei. 34. Organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às terras do município. 35. Conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição, aprovados pela Câmara Municipal. 36. Estabelecer a divisão administrativa do município, de acordo com a lei. 37. Adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal. 38. Encaminhar à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas, até o 30º dia de cada mês, balancete do mês anterior, com toda a documentação comprobatória da despesa da administração direta, empresas públicas, autarquias e fundações municipais. 39.
prover os serviços e obras da administração pública. 40. Abrir créditos especiais e suplementares, após a respectiva autorização legislativa. 41. Comparecer à Câmara Municipal, por sua própria iniciativa, para prestar os esclarecimentos que julgar necessários sobre o andamento da administração municipal. 42. Determinar que sejam expedidas, no prazo máximo de 15 dias, certidões solicitadas à Prefeitura por qualquer interessado. 43. Praticar ato de interesse do município que não esteja reservado à competência da Câmara Municipal. 44. Indicar ao presidente da Câmara Municipal, mediante ofício, vereador para exercer a função de líder do governo junto ao Poder Legislativo. Primeiro, o prefeito municipal poderá delegar as atribuições previstas nos incisos x, 18, xxi e xli deste artigo. 2 graus. O prefeito municipal poderá, a qualquer momento, segundo seu único critério, avocar a si a competência delegada, conforme parágrafo anterior. Seção V dos auxiliares do prefeito municipal. Artigo 72. São auxiliares diretos do prefeito: 1. Secretários municipais e gestores equivalentes, na forma que dispuser a lei. 2. Os presidentes e diretores de empresa pública, autarquia e fundações do município. 3. Superintendentes municipais. Artigo 73. A lei estabelecerá as atribuições dos auxiliares diretos do prefeito, definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidades. Parágrafo único. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos auxiliares diretos do prefeito: 1. Subscrever atos e regulamentos referentes aos órgãos sob sua direção. 2. Expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos. 3. Comparecer à Câmara Municipal, sempre que convocados pela Casa, dentro do prazo de 15 dias para prestação de informações e esclarecimentos oficiais. Seção 6ª da Transição Administrativa. Artigo 74. O prefeito municipal entregará ao sucessor em até 30 dias antes da posse, e para publicação imediata, relatório da situação da administração municipal que conterá, entre outras, informações atualizadas sobre 1. Dívidas do município, por credor, com as datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de crédito, informando sobre a capacidade de a administração municipal realizar operações de crédito de qualquer natureza. 2. Medidas necessárias à regularização das contas municipais no Tribunal de Contas do Estado. 3. Prestações de contas de convênios celebrados com organismos da União e do Estado, bem como do recebimento de subvenções ou auxílios. 4. Situação dos contratos com concessionários e permissionários de serviços públicos. 5. Estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago, o que há por executar e pagar com os prazos respectivos. 6. Transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de mandamento constitucional ou de convênios. 7. Projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara Municipal, para permitir que a nova administração decida quanto à conveniência de lhes dar prosseguimento, acelerar seu andamento ou retirá-los. 8. Situação dos servidores do município, quantidade e órgãos que se encontram lotados e se estão em exercício. 9. Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e das contribuições previdenciárias.